tá? Queria mais uma vez dar bom dia a todos. Eu vou colocar para gravar porque o aviso que eu vou dar para vocês, eu queria que vocês repassassem para os outros colegas da turma, assim como, né, para ficar já gravado para quem acessar a aula essa semana está sabendo. Eu trabalho, gente, para a ESA+, como professor e como representante também da faculdade em alguns processos, em justiça e tudo mais. Na quinta-feira, às 10h30 da manhã, eu tenho uma reunião institucional, tá? Pela ESA+, junto com os advogados da ESA+, o professor Reinaldo. Então, eu não estarei presente aqui na ESA+. Então, excepcionalmente, nessa próxima quinta-feira, dia 25/2, vocês estão liberados do meu horário de aula. Se vocês quiserem marcar com algum professor, alguma revisão, fazer alguma coisa nesse horário, vocês podem ficar à vontade. Então, na quinta-feira, nós não teremos a nosso horário de aula, tá bom? Apenas na quinta-feira. Na terça-feira que vem, tudo normal de novo. Certo? Ok, professor. Certo. Perfeito. Então, olhem só, gente, nós vamos começar Professor, hoje. Oi, Fernanda, pode falar. só uma pergunta. A aula que a gente iria ter quinta-feira, a gente vai repor quando? Fernanda, é assim, eu estava falando pro pessoal porque as pessoas já tinham me perguntado a respeito disso anteriormente, né? Eu falei para eles o seguinte: as nossas aulas, elas estavam com uma média de acabar em 3 aulas antes da data prevista, né? Então, por exemplo, a gente jogando mais para frente, a gente ainda consegue terminar o conteúdo sem atrasos, entendeu? Então, tipo, a aula estava prevista para terminar, eu acho que é dia 18 de junho. Então, a gente terminaria 2 semanas antes da prova, entendeu? Então, nós não estamos em nenhum processo atrasado. Ao contrário, nós estávamos com folga para terminar. Então, não se preocupem Ótimo. que, caso eu perceba que possa ocorrer algum atraso, aí a gente vê muito bem como fazer isso. Mas provavelmente isso não vai acontecer, mesmo porque, por exemplo, do conteúdo da primeira avaliação de vocês, nós já estamos praticamente passando da metade. Então a gente também provavelmente vai acabar, eu sempre projeto para acabar uma semana antes, na outra semana a gente faz revisão e na outra é prova, tá bom? Então Tá não se ok. preocupe que está tudo ainda dentro das organizações do tempo, tá bom? Certo. Hoje nós vamos conversar uma discussão muito interessante. Eu vou até compartilhar logo aqui o slide para vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim. Sim. Sim? Ok. Então, olhem só, nós vamos começar a falar hoje sobre a saúde mental na saúde pública. Então, olha que coisa interessante. Eu sempre gosto, no início das aulas, da gente fazer aquela retrospectiva, né? Então, nós começamos a ver formação de SUS, o que levou à formação do SUS, começamos a ver os problemas que existem no SUS, vimos um olhar epidemiológico, né? Teoria da ponta do iceberg, o que é que forma essa nossa visão epidemiológica, e hoje nós vamos, entre aspas, pular de cabeça na saúde mental dentro da saúde pública. É quando a gente vai começar a perceber o que é que está acontecendo com o psicólogo, né, nessa atenção básica, nessa saúde pública no SUS, e como estão as políticas públicas hoje que envolvem a saúde mental, né, na saúde pública. Então vamos começar, gente. Qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá? Olhem só, vamos começar com esse conceito aqui. O direito à saúde mental é um direito fundamental do cidadão, previsto na Constituição Federal para assegurar o bem-estar mental, a integridade psíquica e o pleno desenvolvimento intelectual e emocional. Nós já fizemos essa discussão e nós já aprendemos isso em outros semestres, que a saúde mental ela não é determinada apenas como um elemento, né, do nosso bem-estar. Ao contrário, saúde mental ela é
uma parte essencial do nosso bem-estar. Já que o SUS ele tem como, né, um princípio diretriz a universalidade, onde todos têm acesso aos diferentes tipos de atenção em saúde, o indivíduo que necessita de uma atenção à sua saúde mental, ele deve ser abordado da mesma forma. Então, se ele precisa utilizar um CAPS, se ele precisa de um psicólogo, se ele precisa de um assistente social, se ele precisa de uma internação, isso deve ser favorecido ao mesmo. Infelizmente, a saúde mental, por falta de estímulo político, né, por falta de interesse de alguns profissionais e até mesmo por preconceitos e estigmas sociais, ela ainda fica lateralizada, ela ainda fica muito escondida, né? Saúde mental, gente, é interessante, porque se a gente for falar com algumas pessoas, ela ainda é um grande mistério, né? As pessoas ainda associam um transtorno mental, uma doença mental, a, por exemplo, uma possessão demoníaca, né? Algo sobrenatural. Mas vamos continuar falando sobre isso. E olha que coisa interessante, gente. Nós temos uma imagem aqui de uma área, né, que tem um muro. Lá dentro dessa área, olha só o que existe: saúde, educação, habitação, justiça, alimentação e trabalho, né? Eu pergunto para vocês, hoje são todas as pessoas que têm acesso a esses serviços, sim ou não? Não. Não. E se tem, tipo assim, se as pessoas menos favorecidas têm, é de forma muito precária. É, Então, é uma oferta muito fraca ainda, né? E aí, olha só que interessante. A família está aqui na porta e o senhor está segurando na mão a Constituição Federal. Porque nós temos um embasamento político, né, legislativo, que diz que ele tem direito à saúde, à educação, à habitação, à justiça, alimentação e trabalho. Aí a gente para agora, a gente olha para essa imagem e se pergunta: quem foi que fechou essa porta? Quem foi que construiu esse muro? E quem foi que deixou essas pessoas do lado de fora desse cercado? É uma pergunta complexa. Não é muito fácil da gente pontuar todos, porque existem vários elementos que fazem isso. Mas, quando a gente fala em saúde, que é o primeiro nome que está escrito nessa placa, lembrem-se, né? A gente não consegue desvencilhar saúde social, mental e biológica. E a gente para e pensa, o que é que vai acontecer com este indivíduo, com essa mulher, com essa criança, com esse senhor, que não vão conseguir alcançar um sistema adequado de saúde mental? Nós já sabemos os reflexos disso, né? Adoecimentos, né? Alguns indivíduos vão virar usuários de drogas, outros vão cometer suicídio, né? E aí a gente para e pensa assim, professor, isso tudo ainda acontece com muita frequência na nossa região e no nosso país? Acontece, gente. Nós ainda temos milhares de pessoas que não possuem acesso a serviços gerais, principalmente serviços de saúde mental. Bom, se a pessoa que tem um plano de saúde e quer ir, por exemplo, a um psicólogo pela Unimed, não consegue mais em 2021. A agenda agora é só para 2022. Aí vocês imaginam como essas pessoas carentes e muitas vezes fragilizadas vão ter acesso a isso, né? É interessante a gente falar sobre isso, gente, porque a saúde pública e o SUS, prestem atenção nisso e não esqueçam disso. Saúde pública, atenção primária, o SUS, não foram feitos apenas para populações miseráveis ou pobres, tá? Elas foram feitas para abordar toda a população, rica,
classe média, pobre, abaixo da linha da pobreza. Porém, infelizmente, as populações mais vulneráveis enfrentam problemas devido ao quê? Distância entre os serviços de saúde, condições financeiras para às vezes até chegar ao serviço de saúde, falta de determinado nível de informação, né? Probabilidade de estarem expostos a situações que está associada a critérios socioeconômicos, como a violência, entre outras características, tá? Chamo a atenção de vocês para outra coisa nessa imagem. A gente olha aquele muro e olha essa porta. Essa porta é uma porta fácil de abrir? Não. Uma porta de ferro ali, né, espessa. Isso significa dizer o quê? Que quando você chega até o serviço... Tem que ter outra opção também, né? Só esse caminho. Pois é. Não tem opção. Pois é. Quando você chega a esse serviço, não pense vocês que o serviço vai abrir os braços e falar assim, opa, que bom que vocês chegaram. Agora vocês vão ser atendidos. Não. As dificuldades são, por exemplo, quero marcar uma consulta. Poxa, gente, tem pessoas que vão querer marcar uma consulta aqui pelo município, pelo estado, consegue marcar depois de 5 meses. Que isso, gente? Como é que uma pessoa que está com dor, doente, leva 5 meses para ser atendida? 3 meses. Às vezes a gente quer marcar uma consulta, leva 1 semana, a gente já fica estressado. Não é verdade? Como é que a gente vai esperar tudo isso? Então, a gente precisa entender e a gente retoma aquele nosso pensamento para prevenção, né? Que a gente tem que entender que nós temos um serviço que ainda é muito fechado. Agregar, chegar até ele ainda é muito difícil, infelizmente, tá? Vamos continuar. Olhem só. Aqui nós temos diversos tipos de transtornos mentais que a gente presencia na sociedade em geral. Transtorno bipolar, neurose, histeria, transtorno de pânico, fobias, toque, né? E aí existe um autor, um psicólogo chamado Roberto Chinaishik, que uma vez ele fez uma brincadeira, né? Ele falou assim, gente, neurose, histeria, fobia e toque, praticamente todo mundo tem um pouco, né? Ele brincou sobre isso, né? E uma vez eu estava me lembrando e estava pensando que antigamente, quando eu ia dormir, que eu morava com a minha mãe, o meu quarto tinha um revestimento, né? Um azulejozinho, e eu sempre gostava de dormir deixando a sandália de frente, uma bem de lado com a outra dentro do mesmo azulejo, né? Isso parece um toque, né? Mas a gente sabe que a doença mental, ela está muito mais presente, ela é uma coisa muito mais severa do que esses nossos, né, hábitos que nós temos, né? E olha só, gente, a esquizofrenia, tá, vamos colocar ela aqui. O transtorno bipolar para cá, depressão para cá, neurose, fobia. Nós estamos falando de diversos transtornos mentais que são caracterizados por sinais diferentes, né, por comportamentos diferentes. Mas olha o que existe ali no final dessas doenças. Uma coisa chamada de sinais de alerta, né? E dentro dessa nossa caracterização dessas doenças, nós temos vários sinais de alerta que envolvem isso. Por exemplo, muitas vezes o indivíduo que tem potencial de cometer suicídio, ele verbaliza esse desejo. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, por exemplo, ele fala, minha vida não tem mais valor, eu não vejo mais sentido nas coisas que eu faço, né? Eu não gostaria mais de estar nesse mundo. Isso é um sinal de alerta, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, é um sinal de alerta. Sem dúvida, né? sem dúvida, Pois é. né? E precisa de Exato. urgente de acompanhamento, né?
Exato, é uma coisa assim emergencial, né? E o que é que a gente precisa entender? A hora certa de você procurar o atendimento em saúde, seja ele qual for, não é no momento em que esse indivíduo ele já está, por exemplo, apresentando os sinais da depressão, onde a fobia tomou proporções incalculáveis, mas é quando a gente consegue detectar, na verdade, a maioria das vezes ocorre nesse momento, os sinais de alerta, né? Como o próprio nome diz, um sinal de alerta, ele é algo que quer chamar a sua atenção. Ei, olha, presta atenção porque tem alguma coisa acontecendo ali. Fique atento em relação a isso. A maioria das pessoas que procuram hoje atendimento de saúde mental no estado, procuram já o sistema quando aquele familiar ou aquele parente ou amigo, ele já passou por um tempo, em média, gente, até mais de um ano, já vivenciando aquele problema, né? Por que isso acontece? É só por causa do sistema? É só porque é difícil de chegar no serviço público de saúde? Não. É porque as pessoas que estão convivendo com as pessoas que têm transtorno mental ainda não sabem lidar com essa situação. Não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se hoje vocês têm um familiar, vocês têm um parente que apresenta sinais da Covid-19, vocês sabem o que fazer? Sim ou não? Não. Não? Não. Eu não sei se vocês já ouviram, mas, por exemplo, é mais ou menos assim, ó. Está com sintoma leve, não sei se vocês lembram, fica em casa, né? Piorou um pouco, procura o sistema de saúde, caso piore, vai ser internado, né? Ficar avaliando a saturação de oxigênio e a temperatura. Vocês provavelmente no ano de 2020, ou até agora em 2020, ouviram orientações como essa. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Aí eu Sim. pergunto Já para tem até tudo vocês. em casa, é isso aí. Esse Exato. equipamentozinho já faz tudo direitinho. Muito bem, isso mesmo. Aí a gente pergunta o seguinte: a população, ela tem a orientação de como lidar com a Covid. Covid surgiu tem 2 anos, não, 1 ano e pouco, né? A gente tem a orientação para lidar com a dengue. Olha, não jogue água parada, faça isso. Pô, o cara tá com dengue, vê isso, olha o risco da dengue hemorrágica. Olha, tal doença, o câncer, tal, você tem que fazer isso, procure tal. Agora, onde é que a gente vê a orientação para você lidar com um parente ou um próximo que tenha um transtorno mental? Eu não vejo isso. Não sei vocês, né? Eu também E não vejo. Tipo assim, sim, pode falar. no cotidiano, assim, usualmente, a gente não vê. A gente só vê Sim. se a gente for procurar realmente. Pois é, né? Aí eu digo para vocês o seguinte: como é que a gente quer que as pessoas quebrem os seus estigmas sociais, os seus preconceitos, se a gente não fala sobre isso, né? Poxa, isso é uma discussão, gente, tão antiga na saúde mental, que é o seguinte: a gente precisa falar de saúde mental. E tem gente que escuta isso e pensa que é uma besteira. Falar para quê? Falar para a gente tornar isso, né, muito mais próximo da gente. Gente, será que só tem chance de ter esquizofrenia quem é morador de rua, quem está abaixo da linha da miséria? Claro que não. Todos nós temos a possibilidade de ter, em algum momento da vida, algum tipo de transtorno. Como é que a sua família vai perceber isso, né? A fobia é Professor, um transtorno. Diga. por exemplo, há um certo tempo atrás, eu comecei a reparar, não sei se o senhor já viu isso, ou se alguém já viu, mas às vezes eu tô dentro do carro e aparece um morador de rua, por exemplo. Sim, Aí ele tá passando, andando pela calçada, e eu percebo ele falando sozinho. Tipo, eu sim. percebo ele falando e não tem ninguém perto dele, é como se ele estivesse falando sozinho.
E aí eu fico observando, me perguntando o que pode ser. Só que aí eu fico Certo. pensando assim, se nós, por exemplo, aqui nós que estamos aqui nessa aula agora, nós estamos estudando, a gente, por exemplo, alguns acabaram de sair do ensino médio, outros já tinham um emprego. Se nem a gente sabe direito o que pode ser isso, eu fico imaginando uma pessoa que talvez nunca tenha acesso a algum tipo de informação na vida inteira dela acerca daquilo. E Sim. não é algo, por exemplo, divulgado. Vocês estão falando da questão do Covid. A questão do Certo. Covid. Anunciam todos os dias, praticamente, mais sei lá quantas mortes, sei lá quantas mais internações. Exato, né? Noticiam pessoas indo para praia, indo para festas, mas aí o outro lado da pessoa que está vendo isso, como é que fica a cabeça de uma pessoa com instrução, por exemplo, Sim. que não consegue já lidar direito com isso? A minha mãe é formada em Libras, ela fez faculdade, mas quando ela começou a ver os casos aumentando, ela se trancou no quarto e disse que não ia mais sair. Sim. Então, pareceu, na minha opinião, quase uma neurose aquilo que ela estava tendo. Ela não queria sair do quarto, ela não queria ir para a cozinha, não queria ir para o Uhum. banheiro. Então, e ela desligou a TV, ela tirou a TV da tomada e disse que não ia mais ligar a TV e quem quisesse ligar ia ligar em outro lugar da casa, mas não no quarto. Entendi. Então, eu fico pensando nessa questão da informação e de como todos os meios que a gente tem, e das próprias pessoas que têm as informações, como que isso não é passado de uma maneira muitas vezes efetiva para a população. É verdade. É isso. Pois é, e aí, gente, poxa, a gente fica assim, né? Imaginem só quantas pessoas hoje têm um comportamento, né, característico de um transtorno mental e a família isola porque não sabe o que é, né? Eu já encontrei famílias que falam que, olha, ele é assim, sabe por quê? Porque a mãe dele era uma péssima pessoa e aí Deus castigou ele. Então, sabe, gente, a gente ainda ouve muitas teorias aleatórias. E no final de contas, aquele que é o mais necessitado, que é o portador do transtorno, ele não é assistido, né? Mas infelizmente, é o que eu digo para vocês, esse cenário, ele não vai se modificar tão cedo. Ainda vamos presenciar alguns casos disso, tá bom? Vamos continuar. Professor, Gente, diga, pode falar. só um ponto que eu tive que entrar pelo celular para poder falar. Certo. Eu acho que a questão da mídia também, não só apontar os casos de morte e tal, porque tantas pessoas estão morrendo e tal, mas também ajudar a esclarecer como lidar mais ou menos com toda a situação desde o início, Uhum. foi assim muito importante, porque como a Fernanda disse, ocorreram pessoas, né? Casos de Sim, pessoas que ficaram totalmente desesperadas, a gente já pensando em atacar o supermercado e tal. Então, achei ótimo que auxiliaram um pouco. Assim, quem tem televisão, né? Que sim, pôde assistir, ser um pouco mais auxiliado nessa questão, né? Ter um pouco mais de calma, né? Saber lidar, usar álcool, quem puder, né? exato, Porque tem gente que não tem nem água potável, quanto mais exato. conseguir se limpar. E aí, Então, pode continuar, desculpe, Fábio. essa parte, né, da mídia esclarecendo as coisas e acalmando as pessoas eu achei assim muito importante. E olha, outra coisa, a gente causa o que o pessoal chama, né, popularmente de terrorismo psicológico, né? Sim, As pessoas, elas são pressionadas mentalmente em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, assim, eu peguei Covid em abril do ano passado, né? Eu peguei Covid na época em que o caos estava instaurado em Belém,
não tinha vaga em hospital, era Unimed lotada, beneficente lotada. E aí eu fiquei em casa monitorando a minha saturação, temperatura, e eu pensava uma coisa, eu não posso piorar, porque se eu piorar, eu não tenho para onde ir, né? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Claro, eu não saía de casa, mas eu continuei fazendo as minhas coisas de casa. Eu estava bem, eu arrumava uma coisa na cozinha, eu ia ao computador, né? Eu estava mal, eu estava deitado. O que acontece, gente, é que você fala, o Covid, a morte, as pessoas se entregam, né? E aí você sabe que a gente tem uma Isso reação afeta demais. E depois a gente tem uma reação psicossomática estrondosa. Olha, meu Deus do céu, porque eu conheci gente que falava assim, se eu pegar Covid eu vou morrer, com certeza. Né? Então, tipo, tu acorda um dia gripado, né? A saúde mental vai ficar, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. Pois Olha só, é, gente. Diga. e aí, professor, Sim, por isso que eu disse a importância de acalmar o pessoal, porque nesses tempos, né, é extremamente, não só nesses tempos, mas todos os dias nossa saúde, é extremamente importante a gente estar com a imunidade alta para não pegar nenhuma doença oportunista. sim, sim. Exato. Mas olha, gente, a gente quando fala desse avanço, né, de abordagem do portador de transtorno mental, a gente está falando dessa dificuldade de acesso a um serviço realmente igualitário e respeitoso, a gente não pode deixar de voltar no tempo, né? E imaginar o seguinte: na época da Idade Média, século XVIII, século XIX, nós ainda tínhamos um tratamento, né, desse portador de transtorno mental de uma forma assim, né, que nos assustava e nos assusta até hoje pensar nessa forma. Já pensou você pegar uma pessoa que está doente, manter acorrentada, à base de chicotadas, máquinas giratórias, sangria, né? Entre outros abusos. Eu pergunto para você, gente, mesmo a gente estando agora no século XXI, será que a gente ainda encontra situações que podem lembrar isso daí? Será que a gente ainda vê violência dentro dos hospitais, dentro das Totalmente, clínicas professor. particulares? Professor, eu vi na internet, né? Sim, Porque as pessoas geralmente batem print do que elas ficam, alguma coisa que elas ficam tocadas, né? sim, E postam na internet dando parecer delas. E eu, numa dessas, né, eu vi no Twitter comentários de médicos, acho que a maioria era médicos, sim. dizendo que, por exemplo, puniam de certa forma alguns pacientes, por exemplo, alguns queriam se suicidar. Uhum, Outros que não queriam, por exemplo, tomar injeção ou tomar remédio, alguma coisa assim. sim, Faziam um escândalo, qualquer coisa que o médico se desagradasse, eles davam, por exemplo, injeções tipo bezetacil, aquelas doloridas, sabe? sim, sim. E não diluía nada, não fazia nada e dava na dor mesmo, não tava nem aí pro paciente. Eu fiquei, gente, misericórdia. Poxa, pois é. E aí, olha só, o que é que acontece, né? É triste a gente pensar dessa forma, porque se a gente tivesse hoje gripado, com uma garganta inflamada, e a gente vai numa consulta com o médico, e hoje aquele médico, ele trata você mal. O que é que a gente costuma falar? Eu não volto mais nesse médico. E você tem o quê? O livre-arbítrio de escolher um outro profissional. Aí eu te pergunto o seguinte:
E quando o indivíduo não tem essa escolha? E quando o padrão de atenção dele como um todo é ruim? O que é que resta a ele? Sabe o que resta? Ele não quer saber de atendimento. Ele não quer saber de cuidado. Ele prefere ficar como ele está. A gente vai criticar uma pessoa como essa? Não. Porque se ele procura atenção, auxílio, cuidado, e isso é privado dele, para que ele vai procurar o sistema de saúde? Não tem lógica. Tá? Gente, alguma pergunta até aí? Até agora não. Não? Perfeito. Olhem só, a partir de 1987, nós já vamos conseguir perceber a introdução, né, de algumas políticas, né, de alguns encontros, conferências que vão ajudar a amadurecer um pouco essa situação da saúde mental. CAPES, né? Nós vamos começar a falar da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, né? Nós vamos começar a falar do próprio surgimento do SUS como uma ferramenta de valorização da saúde mental. A criação do SUS ajudou? Ajudou muito, né? A gente teve a instituição de programas no Brasil todo, CAPES, NAPES, né? Os hospitais dia. E aí a gente já começou com um olhar um pouco mais de valorização ao nosso indivíduo. Como assim, professor? Por exemplo, a partir de algum momento, era proibido, por exemplo, a construção de hospitais 100% psiquiátricos, né? Então, agora, né, o NAPES, ele é um núcleo de atenção, né, que nós temos a atenção básica, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma coisa chamada de Estratégia Saúde da Família. Acho que vocês já ouviram falar nisso. O nome antigo é PSF, Programa Saúde da Família. Vamos imaginar 6 programas de saúde da família aqui. A saúde da família, ela tem profissionais bem característicos. Médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde. Algumas estratégias de saúde da família têm um fisioterapeuta, um psicólogo, mas a maioria desses profissionais mais específicos estão no NAPES, que é um núcleo de atenção. Então, por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família viu que tem um paciente que precisa de um tratamento fisioterápico, precisa de um psicólogo, ele encaminha para o NAPES, tá? Então, o NAPES, ele é um centro de retaguarda dessas estratégias que nós temos, tá bom? Aí, olhem só, gente, o que é que acontece, né? Continuando aqui, a gente teve um avanço dentro dessa concepção política, né, estrutural, de como realmente a gente pode, né, melhorar. O que é que aconteceu? Tivemos melhoras? Tivemos. Como eu falei para vocês, a gente não constrói mais hospital psiquiátrico, a gente faz hospital geral com uma ala psiquiátrica, né? Alguns profissionais têm se interessado, em comparação ao passado, um pouco mais na dinâmica da saúde mental, né? Mas só que o que é que acontece? Nossas ações ainda não estão surtindo efeito na totalidade brasileira, na totalidade paraense. Eu pergunto para vocês, gente, se hoje o hospital de clínicas tivesse 100 leitos psiquiátricos, ele não tem tudo isso. Tivesse 100 leitos psiquiátricos para todo o estado do Pará, isso é pouco ou é muito? O que é que vocês acham? Eu acho que é muito pouco. Tipo, Sim, diga. não, tipo assim, eu tô falando para todo o estado, o senhor Para disse? todo estado, para todo estado. Pois é, porque, assim, eu não sei contar muito bem, mas não sei fazer proporção direito, mas assim, para todo estado, 100 leitos, tipo assim,
se a gente considerar que a maioria das pessoas, ou que muitas pessoas, de vez em quando, têm um ataque de ansiedade, acham que é um infarto, algo assim, e procuram algum atendimento sem necessariamente saber exatamente o que está acontecendo, acham que é um infarto, acham que é um AVC, qualquer coisa que está ocasionando aquilo. E aí eu fico pensando, se cada pessoa, por exemplo, do estado do Pará tivesse um negócio desse, tivesse que recorrer a 100 leitos, tipo assim, primeiro que ia ter um massacre. Ia ter um massacre na porta do hospital e no caminho. Então eu acho que é muito pouco. E na verdade, Fernanda, é pouco. E por que eu digo isso para vocês? Porque o Hospital de Clínicas hoje, ele tem bem menos do que isso. E ele é uma referência para o Estado, tá? Então, o que acontece é o seguinte, nós precisamos entender que a gente, para fazer a diferença, não basta apenas instituir o programa. Olha, professor, tem leito, mas a gente precisa adequar isso à nossa população, né? Como a Fernanda falou, poxa, para o estado do Pará é pouco. O Pará tem a dimensão de 3 países europeus pequenos, né? Talvez se a gente estivesse em um estado menor, talvez isso numa capital fosse o suficiente. Mas o que nós estamos vendo na política social mental é uma dinâmica do que a gente chama de tapar buraco. O que é tapar buraco? Você pega, tapa um buraco aqui, mais tarde o que é que acontece? Aparece outro aqui. Você tapa um buraco aqui, depois aparece outro aqui. Seria mais fácil a gente, né, recauchutar tudo para deixar o sistema mais, né, digno, mais assertivo. E, infelizmente, isso não acontece, né? Não acontece porque os investimentos são poucos, não acontece porque estruturar uma mudança como essa precisa de tempo, né? Então, por exemplo, hoje um prefeito, um governador que entra nesse cenário político, ele tem 4 anos para mostrar alguma coisa para o povo, né? Como é que ele vai se meter em uma ação que você vai precisar, em média, de 4 ou 5 anos? Ele não vai conseguir desse retorno a tempo. Então é melhor ele inaugurar alguns leitos ali. Vamos criar um CAPES ali. Mas a interligação entre tudo, muitas vezes, não funciona. Infelizmente. Tá? Vamos continuar aqui, gente. E aí, olha só, né? Que interessante. A gente já começou a ver mais coisas nessas últimas décadas, né? Fiscalização dos leitos psiquiátricos, programa de volta para casa, gente. Esse portador de transtorno mental, ele não precisa ficar preso dentro de um hospital, ele não é um inválido. Ele pode voltar para casa, ele pode conviver com seu familiar, pode desenvolver suas atividades. Ótimo, né? Já é uma coisa que muda muito o cenário anterior, né? Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiátrico, né? Os programas de expansão que vão havendo. Mas, gente, quando nós pegamos tudo isso que está aqui no slide, a gente vai para esse conceito que está aqui embaixo. Olha o que está escrito. Pressupõe transformações culturais e subjetivas na sociedade. E depende sempre da pactuação das 3 esferas do governo: federal, estadual e municipal. O que é que a gente quis dizer com essa frase? Vamos ver parte por parte. Pressupõe transformações culturais e subjetivas na sociedade. O que é que a gente fala com isso? A gente necessita que as pessoas tenham uma nova forma de olhar para esse indivíduo, uma nova forma de interpretar quem é essa pessoa com transtorno mental. Será que é só as pessoas
algumas pessoas que precisam disso? Não. Todos nós precisamos disso. Nós somos formados por estigmas sociais. Nós temos, às vezes, olhares julgadores perante essas situações. Entendeu? Então, por exemplo, será que todo mundo que está hoje aqui na plataforma, a Luana, a Fernanda, a Luísa, o Tiago, Edna, a Priscila, a Juscelene, João, seja quem for, Débora, será que hoje, se chegar alguém perto de vocês e falar assim, olha, eu sou portador de esquizofrenia, será que vocês iam ficar à vontade com essa notícia? Será que vocês não iam preferir se afastar do que ficar próximo? Mesmo sabendo que ele era um paciente que está estável, tranquilo e tudo mais? Talvez. Professor, Diga, Luiz. Depois fique à da vontade. Luísa, eu posso falar? Pode sim, pode sim. Diga, Tá bem. Luiz. na minha rua, só para você ter uma noção, tem duas Certo. pessoas portadoras de. Eu acho que elas têm algum problema mental, Sim. não tenho certeza, mas aparentam ter. E uma anda pela rua, são dois homens. Um anda pela rua pedindo café, Certo. e naturalmente as pessoas dão porque já conhecem a rotina. Uhum. Mas não mexem com ninguém, entendeu? Ficam, entendeu? Sim. Eles só é aquela rotina. E a outra pessoa, né, o outro homem, ele fala mais com as pessoas e tal, fala normalmente. Às vezes vem com os assuntos engraçados, mas tipo, quem descobriu a América? Coisas assim, entendeu? Sim. E aí as pessoas falam normal com eles, né? Mas às vezes essa pessoa tem umas crises, entra numas crises e tal. Sim. Só que depois passa, entendeu? Uhum. Eu não tenho certeza se ele toma periodicamente os remédios, mas eu falo isso até por mim, gente. Eu sei que vou ser uma psicóloga, mas tá encravada no ser humano essa visão preconceituosa, esse Sim. medo. E aí eu falo normal quando ele fala comigo, oi, oi, é aquela coisa de vizinho. Mas Com receios, né? eu vejo o receio, eu sinto o receio. Eu falo normal, mas ele lá, eu aqui, entendeu? Sim, 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 sim. E aí eu às vezes me sinto muito culpada por isso, mas eu não conheço a pessoa. Eu conheço de longe, de rua, entendeu? Uhum. E ele pega ônibus e ele sai, dá um balão lá pro ver o peso, sabe? Depois volta e fala com as pessoas da rua. E é ele, entendeu? É a característica Sim. dele. Ele é assim. E tá tudo bem, ele fala com as pessoas normal. Às vezes quer dar a mão, sabe? Dar tipo Uhum. aperto de mão e tal. Só que tem aquele receio, sabe? E olha, na verdade, esse receio, como você sabe, né? É uma construção, né? É uma construção social. Os pais interferem às vezes na nossa concepção. A gente escuta as pessoas falando sobre isso e vai formando essa concepção. Fernanda, era você que queria falar depois da Luísa ou era a Luana? Não me lembro. Não, era eu. Então Professor. diga, Fernanda. Professor, a pergunta que o senhor fez é tipo assim, quando eu tenho uma avó que ela mora no Espírito Santo. Da última vez que eu fui lá, o que aconteceu? Eu estava dormindo, porque eu passava o dia inteiro dormindo, diga-se de passagem, aí tá. E aí eu acordei com gritos. Eu acordei com gritos e aí eu pensei, ué, minha tia já acordou também? Como assim? Porque geralmente é ela que grita. Sim. Aí eu levantei, fui na cozinha e eu vi uma mulher que eu não sabia quem era, em pé, em cima do sofá, olhando pela janela da sala e fechando, assim, de vez em quando a janela na frente do rosto dela, como se ela estivesse sendo perseguida por alguém. Sim. Eu não entendi nada, mas aí o meu pai, ele estava lá e ele estava puxando ela para
para sair do sofá e dizendo que não, a polícia não estava atrás dela, não tinha nenhuma milícia atrás dela, o marido dela não queria matar ela, mas Sim. ela continuava gritando, dizendo que não, o marido dela estava criando uma conspiração contra ela, que já tinham ido atrás do filho dela, e que ela não sabia o que fazer, mas ela não podia, ela pedia pro meu pai assim, não liga para a polícia, porque a polícia tá com meu marido, eles vão vir aqui me pegar e vão me matar. Caramba. E o meu pai, que nunca tinha tido, o único contato que meu pai tem com a psicologia sou eu e algumas coisas que ele lê em algumas revistas. Sim. Mas ele nunca tinha presenciado aquilo. Aí eu cheguei e perguntei, pai, o que está acontecendo? E ele disse, ela tá doida, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que tirar ela daqui, mas ela não quer que eu chame a polícia. Aí ele me disse, chama lá a tua tia e manda ela ligar para a polícia, porque essa mulher vai acabar machucando a gente, ela pode machucar a sua avó. Aí eu falei, pai, mas ela não parece querer machucar ninguém, ela só parece assustada e querendo, né, fugir de algo. Mas aí não deu jeito. Quando ele disse que ele ia chamar a polícia, ela foi, abriu a porta e foi embora. E depois de um tempo eu fui saber que essa mulher, ela era uma conhecida da família, mas que ela estava passando por algumas coisas e em alguns momentos ela não saía de casa durante semanas e quando ela saía, de vez em quando ela batia na porta de alguém com a mesma história, Sim. dizendo que ela estava ouvindo sirenes de polícia, sirenes de bombeiros, dizendo que o marido dela estava atrás dela. E aí eu pensei nisso, eu pensei, e se fosse eu que tivesse visto ela pela primeira vez? Se fosse eu que tivesse no lugar do meu pai tendo que lidar com aquilo, eu teria enxotado ela também? Ou eu teria, tipo, não, vem cá, bora conversar. Então, qual é o nome do seu marido? Qual exatamente é o coisinha da polícia que está atrás de você? Sim. Porque, para tentar... Porque, por exemplo, na minha opinião, se a pessoa está num surto desse jeito, se ela não tem, por exemplo, um senso da realidade, Uhum. Eu acho que naquele momento, para procurar entender o que está acontecendo, eu procuraria me inserir no mundo dela, tipo assim, de dizer, ok, então eu vou te ajudar, eu não vou ligar para a polícia, mas olha, bora tentar fazer uma coisa, bora ali na cozinha tomar um copo d'água, porque aí a gente vai pensar num plano de fuga para a polícia não te pegar, para eu ter tempo para pensar no que fazer numa situação daquela. Mas eu não sei o que eu faria, tipo, em questão se eu não tivesse, por exemplo, nenhuma base de psicologia, alguma coisa assim. Não que eu faça alguma coisa, né? Mas mesmo, eu imagino se eu, com pouco que eu sei, já não sei o que fazer, imagina uma pessoa que não sabe nem o que é esquizofrenia ou um surto psicótico, dizendo assim. E olha, Fernanda, eu vou te dar um exemplo disso. É uma situação assim. Eu tenho alunos que já passaram por todo um processo de aprendizado, né? Não só aprendizado que eu digo em saúde mental, mas de maneira geral, né? E uma vez eu levei um grupo de alunos para fazer uma visita técnica no Hospital de Clínicas, né? Lá na parte da psiquiatria. Gente, olha, foi uma coisa assim. Esses alunos é como se eu estivesse jogando eles numa jaula cheio de leões com fome. Eles andavam segurando o meu jaleco. Sabe criança quando tá com medo que se segura na mãe e no pai? Professor, teste isso com a gente. Como é? Faz esses passeios com a gente. Eu quero. Será que pode? Aí vai ficar todo mundo se segurando no meu jaleco, né? Gente, eu posso ver como é que tá essa questão dessas visitas, né? Que com a pandemia paralisou quase tudo de visita técnica, né? Mas seria uma boa, né? Até porque é bacana passar por essa Pequenos grupos, vivência. professor. Oi? Pequenos grupos. Tá bom, A gente. nossa turma é pequena. Tá, inclusive eu vou ver isso. Até me lembra, peçam pra Luana, pra Fernanda me mandarem um WhatsApp, que eu dou uma ligada pra lá e vejo como é que tá fazendo a visita técnica. E aí a gente vai, não tem problema nenhum, a gente se divide e vai. E aí, oi, diga, Priscila, pode falar. Eba! Vamos torcer que dê certo. E aí, gente, a gente chegou lá. Quando a gente entra, né, tem um portão, um corredor fecho, a gente fica lá dentro, né?
Como são pessoas novas, muitos vêm ao nosso encontro, né? Então, os alunos foram, né, se espremendo em mim com medo de tudo, de tudo. Era gente com medo de levar uma pancada, mordida, de ser espancado, de gritarem. Eu falei, gente, calma, limpem a cabeça de vocês antes de qualquer coisa. E eles ficaram estáticos de medo. Falei, vamos andar, vamos conhecer aqui o hospital. E aí as pessoas, aí eles foram vendo, né? As pessoas iam conversando com eles, contavam coisas que às vezes, Até porque lógico, eles deveriam devem estar controlados com medicações, né? sim, sim. Ah, Também. professor, eu tenho uma pergunta. Diga, pode fazer. Sobre isso que a Fernanda falou, assim, fiquei em dúvida. Tipo, ai, senta aqui, vamos tomar um copo de água, vou tentar me inserir. Isso não seria, como é que eu vou lhe dizer? A gente não estaria se colocando em risco, porque a gente não teria nenhuma segurança. As É, reações deles não podem ser agressivas. No caso do hospital, como a Edna falou, eles estão medicados. Aí E eu fiquei em Jussi, dúvida exato. como agir. e Mas, Se Jussi, puder sim, esclarecer, por favor. não, tá. fale, professor, Diga, fale. Fernanda. Não, é porque a Jussi falou nisso, eu entendo o que ela quis dizer. Sim, Tipo assim, eu tenho um livro, Jussi, que o nome dele é Psicose e Sofrimento. E aí o livro ele já começa falando assim, de um caso clínico, um caso real daqui do Brasil, lá do Sul, que em um resumo muito resumido, era um garoto, um adolescente, ele ele achava que ele era um avatar, sabe aquele avatar do filme, o bicho azul? Pois é, ele achava que ele era um avatar, e a família dele não sabia mais o que fazer, e as pessoas, ele pegava todas as roupas que ele encontrava, jogava no meio da sala e ameaçava tocar fogo nas roupas. Ele não saía de casa, mas ele falava, ele escrevia diversos nomes na parede e ele se referia a si mesmo com outro nome que não era o nome de batismo dele. E aí, um terapeuta foi lá, porque não tinha condições da família, que era basicamente composta por idosos, chegar e levar o menino até algum lugar, não tinha como. E aí, o terapeuta foi lá, e ele fez o seguinte: quando ele viu que o menino não tinha, por exemplo, a consciência de que ele era mais ele achava que ele era aquele principal do filme que é tetraplégico, se eu não me sim, engano, e ele carregava um tablet que ele via 24 horas por dia o filme do Avatar. E aí o terapeuta, ele resolveu se inserir naquele mundo do menino para pelo menos entender, ter uma base, dizendo assim, de qual tinha sido o gatilho ou de qual era, pelo menos, a base do trauma que ocasionou no sintoma. sim, Então, aí, o terapeuta, ele chegou e ele se inseriu nisso. Ele começou a falar de si mesmo como se ele fosse um avatar. sim, Disse, olha, ok, porque ele viu o filme, né? Ele sabia como era o filme, e ele procurou fazer assim, olha, mas vão invadir, estão dizendo que vão invadir a nossa aldeia. Então, a gente precisa a gente precisa se acalmar para ver, para pensar como é que a gente vai salvar a nossa aldeia da invasão lá dos tios que tem a arma. E aí o menino ficou, meu Deus, ele me entende. E aí o menino parou de ficar frenético, sim. porque até aquele momento a família dele chegava e gritava com ele, dizendo: "Ah, você é doido. O que está acontecendo? Eu vou chamar um médico aqui para te dopar." Só que aí, óbvio que não é em todos os casos, né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas aí, nesse caso, o terapeuta ele se inseriu para pelo menos acalmar o garoto, para que com isso acalmasse a família, para que ele pudesse conversar com todo mundo de uma maneira menos ruidosa, sabe? Porque a família Uhum. queria uma solução. O menino estava vivendo na cabeça dele, tipo aquela situação. Então, como é que o terapeuta faz a ponte entre o menino e a família? A pessoa em crise e as pessoas que querem ajudar, mas não sabem o que fazer. Então, sim, realmente pode ser que em alguns casos se tenha um possível ataque, eu não sei,
Mas eu acho que mesmo com uma pessoa que saiba, tipo assim, uma pessoa que saiba sobre um surto esquizofrênico, dizendo assim, é um terapeuta, por exemplo, ele pode correr o risco, sim, de ser atacado, por mais que ele tenha todo um conhecimento teórico e prático, pode ser que o que ele acha que a pessoa vai atacar ele, talvez a pessoa não ataque. Ou que talvez a pessoa, não sei, faça outra coisa. Então, eu acho que pelo menos tentar conversar com a pessoa e se inserir naquele contexto dela é um pouco menos perigoso do que, tipo, gritar com ela e colocar ela contra uma parede e chamar ela de doida, entendeu? Pelo menos foi isso que eu acho. E na verdade... Professor, se o Oi. senhor puder responder a minha pergunta, eu ficarei grata. Tá, o que é que acontece? Esse cenário que nos envolve, ele tem dois poréns, né? A gente, às vezes, usa a palavra aproximação do problema, né? E não necessariamente a inserção. Pode ocorrer, mas a palavra mais utilizada é essa. Quando a gente tem, por exemplo, uma emergência psiquiátrica, a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que está com uma faca, ela está ela está ameaçando outras pessoas, está ameaçando a própria vida. A intervenção, ela é necessária. E ela precisa ser feita por quem? Por quem sabe realizar a intervenção, né? Como, por exemplo, a Fernanda falou, a gente não pode chegar e simplesmente, vai embora, sai da minha casa. Aí a pessoa vai ali e esfaqueia quem está ali na frente da casa dela, né? Mas claro que para quem não tem a noção de ajuda, não tem como fazer isso. Quando a gente encontra na rua hoje uma pessoa que está passando por isso, qual é a orientação? É ligar para o SAMU e, de preferência, alertar a polícia, tá bom? Mas eu sou um profissional capacitado para lidar com essa situação. Aqui na sala de aula aconteceu um surto, tem alguém aqui com uma faca e está fazendo ameaças. Eu consigo trabalhar? Existe um padrão de atenção? Existe. Vocês vão ver, talvez não sei se já viram, em emergência psiquiátrica, que tem características, por exemplo, quais? Nossa amiga deu o exemplo do Avatar. Vamos imaginar que a pessoa que está aqui dentro da sala, o nome dele é João Carlos, né? Mas ele não gosta de ser chamado de João Carlos. Ele gosta de ser chamado de Jesus. Eu pergunto para vocês o seguinte, eu vou chamar ele de João Carlos porque é o nome dele, ou eu vou chamar ele de Jesus? O que é que vocês acham? Para aliviar, chamar de Jesus. Diretamente para ele, eu chamaria de Jesus. Porque ele não, naquele momento ele não está se reconhecendo como João Carlos. O que é que acontece? Exatamente isso que eu ia falar. Exato. Tipo assim, não é a forma que ele se identifica. Exato. Emergência psiquiátrica, você procura ver como ele quer ser chamado. A minha aproximação dele é normal? Não. Em um paciente que está em uma emergência psiquiátrica, a aproximação direta e reta não é indicada. A aproximação tem que ser pelas laterais. A aproximação direta causa medo, porque parece que vai ser feito alguma coisa contra você. Uma dica boa que eu já estou dando para vocês. Respeitar o nome pelo qual ele quer ser chamado. E procurar entender o que está acontecendo. Jesus, o que está acontecendo? Eu fiquei reprovado na disciplina, eu vou matar todo mundo por causa disso. Certo. Coisa importante durante o atendimento, se mostrar íntegro na sua fala e, principalmente, manter a autoridade que você é. Você é o responsável por tentar modificar aquela situação. Não fique desdenhando do que está na sua frente. Mas olha, Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, se a gente for pensar, isso nem é uma coisa muito séria, né? Não. Jesus, deixa eu lhe falar, eu entendo a sua chateação. Sabe por quê? Porque realmente isso acontece com algumas pessoas. Isso deixa a gente muito triste, não deixa? Deixa. Perfeito. Olha, Adilson, qual é o seu nome? Adilson.
Eu posso lhe dar um abraço? Não, Jesus. Sabe por que você não pode me dar um abraço? Porque você está com essa faca na mão. E se você me furar? Aí eu vou ter que me ausentar, vou ter que sair daqui de perto. Nós precisamos entender que o profissional que está na frente da emergência Ele vai tomar psiquiátrica... consciência no momento. Exato, o né? profissional que está na emergência psiquiátrica não é fazer as vontades. Não, vem, me abraça, não, porque olha, se ele vai me abraçar, ele tem confiança em mim. Não é isso, gente. Lembrem-se o seguinte, dentro de uma emergência, qual é a vida que mais importa? Isso não é egoísmo, isso é protocolo assistencial. A vida de quem mais importa é a sua. Não coloque sua vida em risco em uma situação qualquer. Então, como a nossa amiga Jéssica perguntou, a gente pode, professor, a gente deve intervir quando nós temos a habilidade para fazer isso. A gente não pode intervir quando vem um leigo da rua e fala: ei, deixa de ser doido, larga essa faca. Aí o cara vai falar o quê? Vou largar essa faca na tua cara. E ele vem para querer agredir. Aí vira, gente. Vocês viram aquela situação da polícia da Rotan, acho que foi em Coraci, que um portador de transtorno mental acertou uma barra de ferro na cabeça do policial. O policial veio até a óbito depois. Vocês lembram dessa situação? Eu Sim ou não? Sim, eu me lembro. Não lembro. Lembro? Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas que trabalham em segurança pública não estão preparados para lidar com portador de transtorno mental. As pessoas que estão trazendo a seguridade social, elas não estão preparadas para lidar com isso. Basicamente, quem faz isso que eu falei para vocês, que percebe a aproximação, o nome, a conduta, são os profissionais que trabalham com saúde mental, que entendem um pouco mais sobre isso. E eu tenho um exemplo para dar para vocês, que é justamente um exemplo que pega esse cenário que a Jéssica me perguntou, pega o exemplo que a Fernanda, né, me falou. Eu estava na direção da Examastec. A Examastec é a escola técnica da Examas, né? Então, eu estava coordenando alguns cursos lá e estava na direção. E aí teve uma aluna que estava fazendo curso de técnico em radiologia lá. E aí, um belo dia na sala de aula, o professor de radiologia pediu para eles desenharem como seria um aparelho de radiografia. As pessoas fizeram uma caixa, botaram papel laminado, fizeram uma maca. Ela fez um boneco enforcado, pendurado na caixa. Quando ela mostrou isso em sala de aula, vocês imaginam o medo que as pessoas sentiram? E aí o que é que acontece? Ela falou assim, isso aqui é um corpo. Sabe por quê? Aí o professor, por quê? Porque todo mundo que está aqui dentro vai morrer. Gente, isso foi um alvoroço, porque interpretaram isso como se ela estivesse falando que ela ia matar todo mundo. E aí correram lá na minha sala, me chamaram. Olha, a aluna falou que vai matar todo mundo e tal, e o pessoal saiu da sala. O que foi que eu fiz? Eu mandei ela embora. Ei, menina, vai-te embora para tua casa. Falei, não, venha aqui na minha sala. Ela sentou na minha sala, sentou numa cadeira na minha frente, ela não tinha nada na mão. E olha o que é que acontece. Ligaram para o segurança da escola para ele prestar apoio lá. Só que tem um porém. O segurança da escola, ele é um policial da Rotan e ele estava em serviço nesse dia. A minha sala, ela tinha uma senha digital na porta e eu me fechei na sala junto com ela. E eu falei, fulana, me diga uma coisa. Por que você fez esse desenho? Ela, porque todo mundo vai morrer um dia. Eu falei, sim, mas você acha que isso está de acordo com o que o professor pediu para você? Aí ela, professor, o senhor sabe quem eu sou? Aí eu falei, não, quem você é? Eu sou a esposa de Eduardo Bolsonaro. Ela falou assim mesmo para mim. Aí eu pergunto para vocês, eu vou dizer para ela que ela não é a esposa dele? Eu vou querer irritar ela por ela que ela já está passando por um processo
de estresse naquele momento? Aí eu perguntei para ela, fulana, me diga uma coisa. Você faz o seu tratamento aonde? Porque a gente já sabe que tem. Ela fazia em Mosqueiro, mas ela não estava mais indo para o tratamento dela. Eu falei assim para ela, fulana, vamos fazer o seguinte, eu quero ir com você até Mosqueiro, porque eu quero que você volte a fazer seu tratamento. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão aqui na sala de aula, elas estão começando a ficar com medo. Você quer que as pessoas tenham medo de você? Não. Gente, eu escutei o barulho da senha da minha sala. O segurança de lá trouxe mais 2 amigos da Rotan, todos uniformizados. O cara, quando entrou na sala, ele já estava com spray de pimenta na mão para espirrar nela. Aí eu fiz assim com a mão. Só um minuto. Conversei com ela. Sabe o que aconteceu? Ela falou que a gente foi até Mosqueiro com ela. Ela continuou o tratamento dela e eu falei para ela o seguinte. Fiz uma promessa para ela. Falei, por enquanto, a sua matrícula vai ficar trancada para que você possa fazer seu tratamento direito. Assim que você tiver as melhoras, assim que a profissional que lhe acompanha lhe autorizar, você vai voltar a estudar com a gente, tá bom? Ela, tá bom. Ela não voltou até agora. Deve estar ainda realizando o tratamento. Mas eu digo para vocês, não era fácil eu expulsar essa moça? Falar, olha, você não está se encaixando aqui, tchau. Era bem fácil. Essa é a grande diferença. É a diferença da gente querer ajudar, da diferença da gente querer eliminar o problema de perto da gente. Quero ajudar, então eu preciso saber ajudar. Porque senão eu posso piorar a situação e realmente me colocar em risco. E não só a mim, como uma outra situação. O pai da Fernanda, ele estava com o quê? Ele estava receoso do mal que ela poderia causar. E se ele não pode, talvez, conversar, o que é que ele vai fazer? Ele vai proteger a família, isso é natural, gente. Sai de casa, chama a polícia, tira daqui, né? Mas talvez a Fernanda, por já saber algumas coisas, por já estudar algumas coisas, entendia aquilo de um ponto de vista mais diferente. Certo, gente? Alguma pergunta? Sim ou não? Não, obrigada, professor. Foi esclarecedor para mim. Muito Por obrigada. nada, querida. Qualquer coisa, sempre falar. E aí, gente, olhem só. Temos 3 coisas aí que vão nos chamar a atenção, que é uma coisa até para a gente ficar de reflexão para a nossa próxima aula. Olhem só o que está acontecendo no Brasil. Primeiro quadro. Cerca de 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Agora, calcula aí 3% de 200 milhões. É muita gente ainda, né? Se a gente estivesse falando de 100 pessoas por capital, é muita gente. E o número é maior do que isso, tá? Mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Caramba, hein, gente? Ou seja, 12%. são frequentes, né? Frequentes, Pois é, sim. frequente. Não tem- 12% da população Não tem prevenção que dê jeito, né? não tem prevenção que dê jeito, principalmente com os programas que a gente tem, né? E olha, por último, 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual. A nossa população, gente, já é mais de 200 milhões, é 220 milhões, eu acho. 10%, né, de 200 milhões é 20 milhões. Então nós temos mais de a gente tem mais de 22 milhões de pessoas que necessitam de qualquer tipo de atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram da teoria da ponta do iceberg? Lembram, né? Aí eu pergunto para vocês, será
que é só 22 milhões de pessoas que precisam? Será que não são 50 milhões, 60 milhões de pessoas que precisam? E aí, né? Que dados são esses? Dados que não estão sendo batidos de frente para a gente evitar tudo isso. Certo, gente? Há alguma Certo. pergunta? Nem- Algo? Não. Olha, a Luísa está Ó, aparecendo 2 vezes para mim aqui na plataforma. Deve o ser. É porque pior ela que tá às no vezes celular por conta do áudio, professor. Ah, Eu tá. tô no celular e no computador, professor. Ah, tá. Pensei até que era algum problema aqui na plataforma. Então, gente, olhem eu, só. eu falo Pode assim, falar, Edna. em algum momento da vida, todos nós, muitas vezes, precisamos de uma avaliação psiquiátrica. E agora, Sim, pior, com com a certeza. pandemia, a coisa piorou, É. né? Porque veio o isolamento, veio o medo, a ansiedade e caiu tudo na depressão, sem prevenção, todo mundo com medo um do outro, enfim. É verdade. E olha, Edna, eu digo o seguinte, né? Quem diria, né, se um dia as pessoas pudessem ter contato com um profissional da área da psicologia, independente de qualquer coisa, né? A gente ia perceber uma mudança social assim. Eu não sei nem explicar, gente. É uma coisa assim que eu acho que nem pensamento a gente consegue imaginar. Mas vamos Eu acho torcer, que a né? gente deveria, assim, todos nós, ter essa, se o SUS providenciasse a terapia, né? Seria assim, né? Todos nós indo para a terapia. Poxa, É uma diferença grotesca. Não tem. Gente, eu conheço pessoas que elas transformaram tudo na vida com a terapia. Elas são pessoas renovadas, sabe? A gente fica às vezes emocionado em ver casos como esses, mas a gente percebe, né, como existe algo tão importante e as pessoas têm E, tanto e, preconceito sobre é, isso, né? e professor, como é algo tão mais profundo, assim, que só experienciando você tem uma ideia, assim, você vai começar a saber o que é. Mas por Sim, conta de certos preconceitos, de certas pessoas que ainda veem isso como um tabu, sim, tipo assim, essas pessoas não acessam, não têm informação, não procuram saber. exato. E aí, por exemplo, quando você fala que, por exemplo, você vai começar a fazer uma psicoterapia, vamos supor, essa pessoa vem, ah, mas é por essa razão? Ah, mas é por essa razão? Ah, mas é por outra razão? Isso aconteceu comigo. Sim, Tipo assim, uma pessoa próxima de mim, um familiar meu, bem próximo, na verdade. sim, Eu falei que eu precisaria fazer, não só por conta da profissão, mas por conta de outras questões minhas também. sim. E aí ele falou: Ah, mas é por causa de determinado motivo? Eu olhei e eu fiquei tipo, gente, não. Tipo, não tem. Tipo assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Ok, tá inserido ali no contexto e tal, porque essa pessoa sabe que está Sim. inserido no contexto, mas, tipo assim, não é o principal motivo. E é aquele É, momento que você olha, cara, tem tantos estereótipos, mas se a tua cabeça abrisse um pouquinho, tu ia ver que é muito além. é muito além, e eu digo o seguinte: a gente ainda vai ter umas 2 gerações, a nossa, mais uma e mais uma, né? Na verdade, 3 contando com a nossa, para talvez a gente dar uma limpada assim nesse olhar, né? Porque, gente, trabalhar esse novo conceito em pessoas assim, já com aquela formação social, pessoas de um pouco mais de idade já estão enraizadas em alguns conceitos, é muito complicado, né? Hoje, se tu chegar, por exemplo, na tua casa com teus pais, dependendo da família que for, falar assim, ó, eu vou fazer terapia. Meu Deus do céu, né? Mas o que aconteceu? Foi algo que eu te fiz? Não, gente, eu vou fazer terapia. a resposta é logo, tu tá doido? Tu tá É, louco? é. Aí já fico com aquela busca da vitimização. Foi alguma coisa que eu te fiz? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, gente. Né? Não é preciso esse desespero todo. Certo? Certo, professor. Certo. Gente, muito obrigado
pelo nosso encontro de hoje, tá bom? Mais uma vez tivemos um encontro proveitoso, né? Um encontro onde a gente pôde conversar, dar exemplos. Eu acho que isso tem sido fenomenal nas nossas aulas. Espero que vocês tenham uma excelente semana, tá bom? Não esqueça que quinta-feira, infelizmente, nós não vamos estar próximos, mas semana que vem a gente volta com tudo, Ok. tá bom? Um beijo enorme Ok, e um bom professor. dia Ok, para Obrigada, vocês. prof, professor. pela aula. Tchau, Beijo. tchau, Tchau. gente. Beijo. Tchau. Bom dia. Obrigada, dia. professor. Bom almoço. Nada, igualmente.